Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma opção de processador, tá? Para o segmento de entrada já no socket AM5 da AMD. É um processador que vocês me pediram aqui no canal quando eu liberei os testes do 8600G, tá? Mas eu não tinha esse processador ainda para poder mostrar para vocês e agora eu tenho. Tá lacradinho aqui, Tá lacradinho ele aqui ainda, ó, e eu vou deslacrar aqui junto com vocês e a gente vai poder montar a nossa primeira máquina, né, o nosso primeiro kit com esse processador para poder trazer teste para vocês. O processador é o Ryzen 5 8500G, que é o processador da AMD, eu diria que o mais básico da nova geração, que tem a proposta de ser uma APU gamer, né, com uma placa de vídeo on-board ali. O 8700G e o 8600G a gente já conhece, tem RDNA 3, assim como esse processador, porém lá a placa de vídeo ela tem, se eu não me engano, são 8 núcleos de GPU, tá? E aqui a núcleo de GPU já baixa para 4, então é metade dos núcleos de GPU que se encontra naquele lá. Performance essas que é suficiente, né, para entregar mais desempenho no vídeo on-board do que a geração anterior, os Ryzen 5000. Então, ele é mais forte do que um 8700G, mais forte do que um 5600G, 5600 GT, só que ainda assim não chega aos pés de um 8600G. Para isso, esse processador aqui custa um pouquinho mais barato, né? Então você vai pagar ali na casa dos R$1.000, mais ou menos, dependendo da data que você vai encontrar esse processador. Ele tem 6 núcleos no total, são 12 threads e o boost dele vai até 5 GHz, tá? É um boost de 5 GHz que tem esse processador aqui basicamente. Vamos puxar aqui a nossa CPU, vamos puxar aqui o nosso Cooler Box, que acompanha ele também, ó. Já vem com o Cooler Box. Isso aqui é a vantagem, né, para quem está montando uma máquina mais de entrada, é que elimina a necessidade de você colocar uma placa de vídeo agora. Então, para quem quer montar uma máquina já de nova geração, é uma porta de entrada que dá para você sobreviver durante um tempo. Afinal de contas, muita gente sobreviveu com os Ryzen 5000G também, né, durante um tempo, para depois fazer um upgrade. E o mesmo vale para o M5. Você tem uma porta de entrada para depois você colocar uma placa de vídeo caso você queira, né? Então, aqui está o nosso processador. Vamos retirar ele aqui do blister. Olha aqui. Estamos aqui com o Ryzen 5 8500G, tá? 5 GHz, 12 threads, uma placa RDNA 3 embutida nele. Pensando na necessidade de uma placa de vídeo de imediato, você pode fazer um upgrade lá na frente. Vou deixar esse carinha aqui, ó. Deixar aqui na mesa por enquanto. Ele já acompanha um sistema de refrigeração por padrão, que é o Cooler Box. É um modelinho básico, né, da AMD. Porém, esse processador ele tem baixo TDP, baixo consumo. Vamos ver se esse cooler vai dar conta. Eu acho que vai, tá? Porque esse processador, o TDP dele, a dissipação, é na casa dos 45 a 65 watts, tá? Ele pode pegar mais do que isso se você deixar ele desbloqueado. Tem como você aumentar. Ele é um processador que faz overclock. Cooler Box simplesinho, pasta térmica pré-aplicada aqui embaixo. Para a gente montar esse processador aqui, eu vou utilizar um kit, tá? Básico também, e vou mostrar aqui para vocês. A placa-mãe que eu vou utilizar vai ser uma B650MT, é uma placa-mãe da Biostar. Não precisa ser uma B650, você pode colocar uma A520 que já vai suprir as necessidades perfeitamente. Essa B650 eu tenho aqui só por custo-oportunidade, porque na data que eu comprei ela estava custando o mesmo preço de uma A620, então valia a pena pegar ela, mas você vai ver que a roupagem dela é uma roupagem simples, ó. Vem com cabo SATA, fixador de M2, CDzinho de instalação de drivers, manual de instalação da placa-mãe, e aqui embaixo vem nossa placa-mãe, ó. É um modelinho bem básico, ela é muito similar a uma A520 mesmo, uma A620 no caso. Tirando ela aqui do plastiquinho, e aqui está a nossa placa-mãe. Para quem acompanha o canal há mais tempo, já viu essa placa-mãe aqui no canal. Eu já montei máquinas com essa placa-mãe. Tirar essa proteção de isopor. Aqui na nossa placa-mãe, ó, como eu falei, roupagem simples, tá? É um layout, né, de uma A520, que é uma placa-mãe de entrada. O que eu posso destacar aqui para vocês? O VRM dela tem um dissipador pequenininho, suficiente, né, para o que a gente tem aqui de fase, DRMOS e tudo mais dessa placa-mãe. O socket AM5 é aqui na parte central. 2 slots de memória padrão DDR5, a AM5 só suporta DDR5, então tem 2 slots de memória, dá para você colocar aqui, sei lá, 64 GB se você quiser. Tem um slot M2 aqui para a gente conectar um SSD M.2, suporta PCI Express 4.0, tanto na PCI Express da placa-mãe, como no M2 também. Dá para utilizar uma placa de vídeo em 4.0 e um SSD em 4.0 sem nenhum problema, beleza? Na lateral nós temos aqui as conexões SATA, tá? Duas aqui, duas aqui. Temos uma USB
3.2 está tipo C para painel frontal, e na parte de trás da placa-mãe ela tem USB 3.2 também, só que tipo A. Então essas 4 conexões azulzinhas aqui, ó, são conexões 3.2 tipo A. Já essas aqui são USB 3.0 tipo A normal, tá? Aquela convencional. Então essas aqui 4 são de maior velocidade. Poderia ter uma tipo C aqui, né? Tem um botãozinho para atualização de BIOS, conexões de vídeo para processadores com vídeo onboard, que é o nosso caso aqui, e é onde a gente vai iniciar os testes. A minha ideia é montar esse kit upgrade que eu estou mostrando aqui para vocês e testar, porque eu peguei esse processador justamente para testar e descobrir a performance e mostrar para vocês. Então a gente vai testar numa configuração simplesinha como essa. Vamos fazer a instalação dele aqui, ó. Abrir aqui a trava do socket, abrir a trava do socket M5, Ryzen 5 8500G, essa setinha aqui em cima, ó, dourada, ela indica a posição de instalação do processador, então posição na setinha dourada aqui em cima. A gente vai pegar o nosso CPU e encaixar ele aqui na placa-mãe. Não tem muito segredo, o procedimento é bem simples, está encaixado o processador ali, você pode baixar essa trava dessa forma, descer a alavanca que vai sair essa proteção plástica. Ó. Saiu, você trava aqui embaixo desse metal. Ó. Travou, está instalado o 8500G na nossa placa-mãe, tá? O Cooler Box, como eu falei para vocês, é o padrão simplesinho, é o Cooler Box mais básico que tem da AMD, que eu acredito particularmente que vai dar a temperatura ideal para trabalho nesse processador aqui, mas não vou botar na minha mão no fogo, vamos descobrir na prática depois, né? Vai que isso aqui não segura, né? Mas eu acho que vai segurar, 45 a 65 de dissipação é para segurar. Já tem pasta térmica, então é só posicionar aqui em cima, vou pegar uma chavezinha Phillips e vamos encaixar aqui o nosso cooler, ó. Parafusar em X ele, colocar um pouquinho aqui e agora vamos apertar até o final. Apertou, tá feita a instalação do nosso Cooler Box. Agora vamos pegar aqui a alimentação dele, puxar aqui para trás, porque agora a gente vai conectar ele aqui na placa-mãe, ó. Na placa-mãe que tem o CPU fan, tá vendo? A gente vai pegar esse conector PWM, 4 pinos e alimentar ele aqui na placa-mãe. Tá feita a instalação do nosso processador e do nosso cooler. Para a gente equipar esse kit aqui, pessoal, que é um kit AM5 com 8500G, eu vou recomendar algumas opções aqui de configurações e peças para você utilizar. Placa-mãe, como eu falei, pode ir de A620 que não tem problema. O processador dissipa pouco calor, não vai estressar em quase nada. E eu posso dizer com praticamente toda certeza que qualquer A620 atual vai suportar os upgrades de nova geração tranquilamente. Então, um Ryzen 9000 vai suportar, daqui a pouco, sei lá, um Ryzen 10000, não sei se vai ter esse nome, né? Mas um Ryzen 10000 vai suportar também. O importante é você focar no que a placa-mãe suporta de dissipação. Então, essa placa-mãe é pensada para 65 watts de dissipação, 80 watts de dissipação e é isso, tá? Então, se você tentar colocar um processador de 125, 200, não vai ficar legal. Agora, se você focar em processadores, mesmo que de novas gerações, de 65 watts de dissipação, ela vai suportar. Vamos dar um exemplo? Lá atrás, quando lançou a A320, o processador da época era o Ryzen 5 1600. Isso há 8, 9 anos atrás. Lançou a A320 com o Ryzen 5 1600. Ele tinha 65 watts de dissipação. Quem comprou aquela placa-mãe com aquele processador, hoje, em 2024, pode ir lá no site da Pichau e comprar um Ryzen 5 5500 ou um 5600 e simplesmente colocar naquela mesma placa-mãe, na mesma A320, só atualizando a BIOS. Por quê? Porque os novos processadores que tem agora da nova geração, eles elevaram o nível de performance, clock e tudo mais, porém mantém ainda a mesma exigência. Então ele continua dissipando 65 watts. Um Ryzen 5500, ele é muito mais forte do que um Ryzen 1600. Porém, né, ele mantém ainda a mesma exigência da placa-mãe, ficando mais eficiente com o tempo. Então é isso que a gente espera para essa placa-mãe aqui. Você pega uma B650, uma A620, a gente espera que nos próximos anos, 5, 6 anos, você vai poder colocar novos processadores que mantenham a mesma exigência, né, de dissipação da placa-mãe sem nenhum problema. Isso é aumentar a performance com o passar do tempo num kit como esse aqui. Para a memória RAM tem que ser DDR5. E como a gente tem vídeo onboard aqui, mesmo no DDR5, é de suma importância que você coloque memórias em dual channel. Então, nunca você vai pegar um pente de memória e colocar no seu PC. Você vai colocar sempre 2 pentes de memória para trabalhar em dual channel. O DDR5 ele é mais rápido do que o DDR4, mas ele ainda depende no vídeo onboard de 2 pentes. Eu fiz um teste aqui no canal, já mostrei para vocês com o 8600G e dá diferença. Quase dobra a performance, assim como era na geração passada. Qual memória utilizar? Você tem opções de utilizar memórias de 16 GB cada pente, são 2 pentes de 16, certo? Frequência 5600, 5200, 4800, 6000 MHz, você vai decidir, tá? Porém, aqui é mais caro, você colocar 2 pentes de 16. Você tem a opção de colocar
2 pentes de 32, ficaria com 64 GB nessa placa-mãe, daria para colocar 64 GB a 6.000 MHz, por exemplo, porém é um pouco mais caro também, então vai depender da sua necessidade. Esses modelos são Velvet, né, então são capacidades maiores de memória. Você precisa de 32, você precisa de 64 GB de memória? Se você não precisa, você pode focar no 16 GB, que para toda máquina gamer é o que vai suprir todas as necessidades. Pelo menos nos jogos de hoje que a gente vê, 16 GB supre tranquilamente a necessidade. Então você não precisa às vezes investir em 32 GB só porque no DDR5 tem módulos de 16, tem módulo de 32, né? É muito mais fácil de encontrar esses módulos. Você pode pegar 2 de 8. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2, tá? 5.200 MHz cada um de frequência, não é a frequência mais alta nem a mais baixa, e é de 8 GB cada um. Então, colocando esses dois, eu vou ter 16 GB em dual channel. É um módulo de memória mais barato, tá bom? Vou abrir aqui os slots da placa-mãe. Vou virar a placa-mãe assim para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. E a gente vai instalar a nossa memória DDR5, ó. Encaixar aqui a primeira. Encaixei. E vamos colocar a segunda memória. Bem tranquilo, né? Ó, tá instalado nosso kit de memória DDR5, tá? Tem 16 GB aqui. O que a gente vai fazer depois, quando a gente entrar no sistema? Eu já ensinei em outro vídeo a fazer isso, mas eu vou explicar para vocês aqui de novo. Você vai entrar na BIOS, você vai ativar o XMP dessa memória para ela trabalhar 5.200 MHz, você vai entrar na BIOS dela e você vai configurar o compartilhamento de memória RAM para memória de vídeo. Eu sei que tem uma opção lá que ele deixa automático o compartilhamento, mas eu recomendo você colocar manualmente o compartilhamento. Então você vai lá na BIOS e compartilha, ó, desses 16 GB, eu quero que 4 GB de memória vá para a memória de vídeo. Ele não vai isolar essa memória, ela vai continuar sendo utilizável pelo sistema. Você não vai restringir esses 4 GB do restante do computador. Ele vai continuar ali, só que se o Video Onboard precisar de mais memória para memória de vídeo, ele pode utilizar até 4 GB. Toda máquina gamer, hoje em dia, é crucial que você coloque o quê? Um SSD. Então nessa máquina aqui não vai ser diferente, a gente vai colocar um SSD, não precisa exagerar, a gente vai colocar um Pichau Hover M.2 NVMe PCI Express 3.0. Ele tem 512 GB e ele atinge 2.200 MB de leitura. É um SSD que é rapidinho, vai funcionar bem legal aqui na nossa máquina, tá? Já vai suprir nossas necessidades e não vai precisar gastar muito, né? Tá? Pichau Hover de 512 M.2, tá? Um ótimo custo-benefício para colocar no setup. Ele vem com parafuso de instalação aqui, mas a gente nem vai usar, porque nessa placa-mãe ela tem um sistema de instalação facilitada. Já vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar o M2 daqui. Tirei o M2. Não vai precisar de cabos, né? Essa é a maravilha do M2. Você elimina cabo SATA, elimina alimentação de energia, cabo de dados. Ó, SSD simplesinho de 512, mas que vai entregar uma boa capacidade e velocidade também. Socket M2 da placa-mãe tá aqui embaixo, ó. M.2, tá? A gente pode tirar aqui essa travinha, esse é o kit de instalação facilitado, ó. Tem uma travinha de plástico, você puxa ela, liberou ele ali. Você vai pegar o seu M2, instalar aqui na placa-mãe, ó. Baixa aqui o finalzinho dele e fixa com a peça plástica, ó. Tá feita a instalação do nosso SSD M.2. Agora sim, o kit upgrade tá completo para a gente mostrar para vocês em testes aqui no canal. Ryzen 5 8500G tá instalado aqui na placa-mãe com o Cooler Box, com 16 GB de memória, 5.200 MHz, né, DDR5 e um SSD de 512. Agora eu vou ligar isso aqui na minha bancada, encaixar os cabos da fonte e vamos ligar ele no nosso vídeo, né, no nosso monitor, para poder gravar testes para vocês e dar uma olhadinha na performance. Antes eu vou formatar essa configuração aqui, deixar com todos os jogos instalados que eu vou utilizar e softwares também. Tá? Então muito em breve vocês vão acompanhar testes completos aqui no canal desse setup aqui, AM5 de entrada que a gente acabou de montar hoje para vocês, beleza? Pessoal, se você quiser montar um kit upgrade ou comprar qualquer uma dessas peças que a gente utilizou aqui nesse vídeo, não esquece de acessar o site da Pichau e eu vou deixar alguns links lá na descrição para você encontrar o 8500G com o melhor preço do Brasil, encontrar kits de memória para você casar com o seu processador, placa-mãe, SSD e alguns kits upgrades montados como esse aqui que eu acabei de fazer para vocês, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e comenta lá embaixo. Eu já sei que eu vou trazer um vídeo de testes desse processador, mas se você quiser eu posso trazer um vídeo de configuração dele, otimizações e etc. Comenta o que você quer ver desse processador que eu vou trazer para você, beleza? Um abração e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!